Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais uma aula para vocês. Hoje a gente vai fazer uma primeira aula aí a respeito com assunto de orientação a objetos, tá? OO é orientação a objetos, e usando Python, tá? Então, essa aula aqui pressupõe que você já tem alguns conceitos iniciais, né, de orientação a objeto, o que que é classe, o que que é objeto, tá? O que que é método, o que que é atributo. E aí, a partir daí, a gente vai tentar usar aqui a linguagem Python, vamos usar a linguagem Python para demonstrar como que você faz essa programação usando essa respectiva linguagem, tá? Então, veja, os conceitos, eles são gerais, mas eles são aplicáveis em dezenas de linguagens, tá? Que suportam o paradigma orientado a objeto. Então, veja aqui, ó. Então, classe, o que que é classe? Classe a gente pode falar, em termos simples, que é um modelo que descreve um conjunto de objetos, tá? Então, por exemplo, um comum, pessoa. Pessoa pode ser uma classe, né? E aí você pode começar a definir ou criar um modelo de pessoa com base nas pessoas que existem aí, né? Aí você pode começar a criar para ela características e comportamentos dessas pessoas, né? Tipo, o que que toda pessoa tem, né, em comum, né? Que você poderia usar para modelar, né? Geralmente você vai ter, por exemplo, a pessoa tem um nome, a pessoa tem um tipo de cabelo, tem uma idade, tem um gênero, né? E aí, o que que é importante nessa parte da orientação a objeto? Quando você vai modelar uma classe, você depende do domínio, tá? Domínio. O domínio aqui é o domínio da aplicação, né? Que a gente fala, é o domínio da aplicação. O que que é o domínio da aplicação? É você saber o contexto, é saber por qual motivo você vai estar criando aquele modelo, tá? Para qual motivo que você está criando aquele modelo, onde ele vai ser usado, porque a gente não consegue criar modelos perfeitos, né? Então você vai simplificar, né? Você vai criar um modelo que vai ser ali uma forma de você criar uma cápsula onde vai ter ali esses comportamentos e essas características, mas de acordo com o contexto, com a necessidade de um contexto, de acordo com o domínio da aplicação. Tá? Então, isso é bem importante de ser dito. Vamos lembrar também que quando a gente modela, quando a gente vai modelar uma classe, né? Essa classe ela não parte de um conjunto de objetos, só objetos concretos, né? Ou do mundo real. Você pode modelar também transações, né? Tipo uma compra, uma venda, um pedido, é uma transação, né? E aquela transação ali ela vai ter características e comportamentos também. Por exemplo, você pode modelar eventos, por exemplo, Olimpíada. Olimpíada é um evento, mas a Olimpíada ela pode ser modelada, pode ser uma classe dentro de um sistema, por exemplo, de gestão da Olimpíada, né, ou de gestão de esportes. Porque a Olimpíada, se você for analisar, a Olimpíada tem uma série de características, né, e comportamentos, né, que ocorrem em todas as Olimpíadas. Quando a gente fala dessas características, desses comportamentos, é interessante, né, a gente dar esses nomes diferentes aqui, porque dependendo do contexto onde você vai estar, eles vão ser chamados de vai ter nomes diferentes, tá? Então, geralmente, quando você está falando em termos teóricos, né, a gente fala muito em comportamentos, fala em ações, métodos, né? O método é o jargão mais ali da orientação objeto, é uma coisa bem específica, só que significa a mesma coisa, tá? Só que às vezes é mais fácil de você entender a partir de uma determinada, de um determinado termo, tá? Comportamentos é muito bom, é o termo comportamentos, tá? Porque esses comportamentos, eles são também, na verdade, o que a gente pode chamar, muitas pessoas falam que são responsabilidades, tá?
do objeto que está sendo modelado. A responsabilidade aqui em que sentido? A responsabilidade do que o objeto ele tem que fazer, ou a forma que ele tem que agir, o comportamento que ele tem que ter, obrigatoriamente ele tem que ter isso. E esse comportamento ele pode vir tanto do mundo real, né? Se for um objeto mais concreto, quanto comportamentos e métodos também específicos ali para você poder resolver o problema ali do sistema que você está modelando. Tá? Então, tem essa perspectiva também. É muito comum falar quais são as responsabilidades do objeto, o que o objeto faz, qual o comportamento dele. E quando a gente fala de características, a gente também vai ouvir falar de estado, qual é o estado do objeto. Por exemplo, que são basicamente os atributos, né? E esses atributos, em geral, né, eles estão ligados a informações, dados que você armazena, que você tem informações, que você tem dados, que você tem sobre aquele determinado objeto. Então, quando você sabe isso, você tem que saber isso para você poder modelar os atributos, né? Um exemplo concreto, cadeira. Você pode colocar, tipo, ele pode ter um atributo, tipo, uma característica, tipo, de que material é feito? Qual o tipo de sustentação da cadeira? Uma cadeira de rodas, de roda, né? Uma cadeira fixa, uma cadeira ela tem quantas pernas tem a cadeira, né? Por exemplo, porque tem cadeira que tem 4 pernas, tem cadeira de 3 pernas, né? Então, às vezes a cadeira é aquela cadeira fixa assim que tem só uma haste, né? Uma cadeira assim geralmente que é usada em locais públicos assim, né? Que geralmente seguranças ficam sentados ali, né? Uma cadeira fixa que ela às vezes ela nem tem pé, né? Ela é super firme assim no lugar, né? Ela tem só uma haste, parece até quase uma mesa. E, e você tem outros tipos de características, tipo cor, tipo peso, né? Você pode ter uma série de características ali daquele objeto, tá? Então é o estado. E esse estado, geralmente você fala estado por quê? Porque, por exemplo, vamos pensar num outro tipo de objeto, por exemplo, a pessoa. A pessoa, ela está... Um estado, ela poderia ser, tipo... Se ela é maior de idade, ela está apta para dirigir, por exemplo. Dirigir. Então, apto para dirigir é um estado. Ela é apta a dirigir. A pelo menos tirar a carteira. Então, é muito importante a gente saber essas informações aí, saber esses conceitos para a gente poder trabalhar, tá? E aí a gente vai fazer um exemplo aqui que é o seguinte. A ideia aqui, vamos partir, antes de a gente começar no Python propriamente dito, vamos pensar aqui, vamos tentar modelar para um sistema aqui, vamos modelar um produto. Vamos supor que a gente tem um determinado, a gente quer modelar uma forma de lidar com o produto. Modelar uma forma de lidar com o produto. Isso aqui, lidar com o produto no sistema, né? Aqui numa programação. Então veja, o produto primeiro você teria que pensar, primeiro que a gente vai, mas que produto, de que área, de que ramo? Por exemplo, esse produto é um produto do mercado? É um produto de uma lanchonete? É um produto. Perceba que aqui tem muita diferença. Se você vai modelar um negócio que é um produto para uma lanchonete, o produto de uma lanchonete, em geral, ela vai ter umas características, vai ter alguns comportamentos e características específicos que são de produtos que tem só em lanchonete. Enquanto, por exemplo, um mercado, você vai ter as características e comportamentos de produtos que tem no mercado. E aí você vai pensar, eu perguntaria assim para vocês pensarem, qual produto é mais seria mais detalhado? Lanchonete ou mercado? Então, o que vocês acham? O que vocês acham? Qual que seria? Teria mais detalhes? Teria que ter mais comportamentos ou mais características? Né? Provavelmente o do mercado. Porque o mercado você tem uma variedade de itens muito grande. Né? E essa variedade
ela traz uma complexidade que, na hora de você modelar para esse contexto, ele vai te trazer mais, você vai ter mais informações, né? O objeto vai ter mais responsabilidades, vai acontecer mais coisas ali. Então, não vamos pensar num caso específico, vamos tentar pensar num modelo genérico. Como que eu poderia fazer para criar um produto, né, com duas características? Eu quero um produto que tenha o nome, que tenha o preço e que tenha um atributo, um estado de avaliação daquele produto. Vocês já viram a questão da avaliação do produto, que tem lá assim, produto 5 estrelas, 10 estrelas, avaliação do consumidor daquele produto? Então, isso aqui é um atributo, um estado, né, uma característica do produto. Tal produto específico é avaliado de tal forma. Né? Então veja que às vezes aqui sai do escopo, às vezes do senso que você não está nem imaginando, né? Mas pode ter uma série de outras coisas aqui. Então vamos começar com esses estados aqui. Como que eu poderia fazer para criar um produto? Eu poderia criar ele num formato de dicionário, né? Que vocês que estão estudando Python já sabem, né? Eu vou colocar aqui um produto de mercado, tá? Tá bom, em pó, tá? Poderia ter mais propriedades aqui. Preço, vou colocar aqui, sei lá, 12,50. E avaliação, vamos colocar aqui 4,5, que seria aquela avaliação por estrelas, né? Até 5 estrelas. Vamos supor que tenha isso, tá? Vamos supor que seja isso. Então veja, aqui eu já tenho uma condição de criar um produto, mas veja, como que eu poderia fazer para criar vários produtos, né? Eu teria que ter, porque no mercado aqui, né? Vamos supor que a gente está mais ou menos aqui no mercado, ou numa merceariazinha que tem vários tipos de produtos ali. Como que eu faria para criar vários produtos? Porque meu sistema ele vai ter que lidar com vários produtos, não um produto só. Né? É com sabão, é com a farinha, é com o leite condensado lá, as bebidas, né? Tem vários outros tipos de produto. Então, como que eu poderia fazer? Uma coisa que eu poderia fazer é criar uma função. Poderia, assim, criar produto. E aí, essa função eu receberia o nome, o preço e a avaliação, vamos supor. E aí, ele criaria para mim. Criaria aqui dentro. Tá? Eu vou até copiar aqui essa parte. Como que ficaria? Ficaria assim, ó. Ele receberia aqui, aí ele substituiria isso aqui, faria nome, preço e avaliação. E aí ele me retornaria esse produto. Né? A função aqui, né? Minha função, ele retornaria o produto. Então vamos supor que eu queria criar lá o produto 1. Eu vou executar aqui, criar. Eu vou colocar aqui numa outra célula, só para ficar mais separadinho aqui. Vou colocar aqui, ó, produto 1. Vai receber criar produto. E aí aqui eu as informações do produto. Leite em pó, preço, vamos por 8,90 e a avaliação 4,1, por exemplo. E aí eu poderia ter meu produto 2. Aí eu teria que chamar aqui de novo, né, minha função, criar produto. Aí eu teria lá farinha de trigo. Vou colocar aqui 3,55 e o
e ela vai ser avaliada em 3,8. É uma farinha que não é muito boa. Então veja, aqui eu tenho dois produtos, né? Aí eu poderia exibir eles aqui, né? Produto 1 e o produto 2. Deixa eu executar aqui. Beleza. Ó, ele criou ali para mim os dois dicionários. Mas e agora, por exemplo, se eu quisesse alterar o preço do produto, como que eu faria? Eu teria que ter aqui uma outra função, né? Por exemplo, alterar preço do produto, né? Aí eu receberia aqui o meu produto, e aí eu receberia o produto e receberia o preço, né? O novo preço. Teria que receber essas duas informações. E aí eu pegaria e faria aqui a alteração do preço do produto. Produto, né? Aqui veja que eu estou assumindo que ele está me passando certinho aqui, não vou fazer nenhuma validação. Vou assumir que é um dicionário que tem o índice preço. E ele vai receber aqui o novo preço. Tá? Veja que eu não estou usando esse cedilha por causa da linguagem. Né? Aí ele retorna para mim o produto com o novo preço, com preço alterado. Tá? Vou executar aqui de novo. Vou criar aqui uma nova célula para mim fazer a alteração do produto 2. Produto 2 agora, eu quero alterar o preço dele para ele aumentar um pouquinho aqui, agora vai custar 4,29. Vou executar. E aí, se eu quisesse, tipo, imprimir esse produto, né, eu poderia ter também aqui uma função para imprimir esse produto, né? Então, veja, é possível gerenciar isso aqui. Só que aqui eu tenho pouco controle e pouco reuso, tá? Porque, por exemplo, se eu quiser que vários sistemas meus ou vários sistemas usem esse produto, vai ficar um pouquinho mais difícil de eu reutilizar isso aqui, porque isso aqui está muito, é o que a gente fala que está muito, muito, muito engessado, né? Aqui. Então, fica muito confuso, né, o código, na verdade, né? Fica bem confuso, fica muita coisa. Então, é possível a gente fazer de uma forma que seja mais adequada, que é justamente a gente poderia ter aqui imprimir, né, exibir o produto e tal. Só que existe uma forma que a gente pode fazer com o... Aqui eu não imprimi, né, para ver que mudou o preço. Que pode tornar mais fácil, que é justamente usando a sintaxe de orientação a objeto, tá? Que é a gente poder criar um objeto. E como é que eu faço para mim criar? Ah lá, ó, mudou aqui, tá? Aí eu teria que ter uma função para cada coisa, uma função para alterar cada coisa, né? Uma para alterar o preço, porque não é sempre que eu vou alterar tudo, né? Eu posso inicializar aqui com um valor padrão também, a avaliação pode começar aqui com 0, né? Que é o produto novo, não foi avaliado ainda, né? Na hora de criar. E aí vamos ver agora como que ficaria esse produto na ótica da orientação a objeto. Como que eu poderia criar isso aqui, transformar isso aqui orientado a objeto? Tá? Que vai dar uma grande flexibilidade e facilidade de a gente reutilizar e além de poder encapsular as informações. Porque aqui também veja, ó, eu tenho, antes de falar aqui, por exemplo, eu poderia, em vez de ter esse preço aqui, alterar produto. Por que eu tenho que ter esse preço alterar produto? Essa função? Porque
eu tenho que, às vezes, fazer uma checagem aqui, né? Por exemplo, o meu preço, se preço for maior que zero, né? Eu não posso também ter um preço, né? Um preço menor que zero. Então, eu tenho que ter algum tipo de validação aqui. Mas, ao mesmo tempo, se ocorrer algum erro no programa, o programa, né? Alguma falha, alguma coisa, ele pode alterar o preço por aqui também, ó. Né? Usando diretamente. Se é um simples dicionário, ele pode ser alterado, né? Poderia ser alterado aqui diretamente, né? Poderia alterar aqui diretamente. Mas aí veja que eu não tenho tem pouca flexibilidade e pouca condição de reuso, tá? Pouca condição de reuso. De eu, por exemplo, modelar esse produto, por exemplo, para um mercado e depois usar esse mesmo produto para vários mercados ou para vários sistemas, tá? Ou reutilizar isso para vários sistemas. Aqui eu estou fazendo uma coisa que é meio hard coding aqui, eu estou fazendo para usar só aqui, eu não vou conseguir usar em outros cenários. Com orientação a objeto, como que ficaria? Né? A gente aplicando os conceitos de orientação a objeto. Primeira coisa aqui no Python é que a gente tem uma palavra-chave que chama class, para a gente criar o modelo desse produto, para a gente modelar. Toda classe, ela começa com letra maiúscula, tá? E aí vem assim, dois pontos. Se ela não fizer, se eu quiser que ela não faz nada, né? Igual nos métodos, né? Se eu estou só modelando ali, eu posso colocar assim, ó. Posso colocar produto pass, né? Eu posso colocar isso aqui em métodos, em if. Se eu estou tipo planejando alguma função e eu quero deixar ela ali para mim fazer depois, implementar depois, existe essa palavra-chave aqui no Python que chama pass, que serve para isso, tá? Então veja, aqui eu poderia criar o P1, que seria meu produto 1, vou chamar de prod 1, e aí funcionaria assim, ó, produto 1, prod 2, produto. Então aqui eu teria meus dois produtos, o prod 1 e o prod 2. Seria exatamente assim, tá? Veja que aqui, ó, quando eu imprimi, o que ele imprimiu para mim, ó? Ele imprimiu o caminho, que seria o nome interno aqui, a identificação interna do produto, da instância, né? Que é o objeto, de fato, né? Que ele gerou. E aí ele fala assim, ó, produto object at. E aí ele mostra aqui, que isso aqui é um endereço da memória, tá? Do computador, do ambiente que a gente está aqui. Veja que ela é diferente, ó, tá vendo? São dois endereços diferentes, tá? Dá para ver aqui, né? E aí aqui a gente pode, dentro dessa classe, eu posso criar aqui tudo o que eu desejar com relação ao produto. Uma das primeiras coisas que existe, né, na orientação objeto é a gente criar aqui um método que, ó, aqui dentro da classe a gente vai usar também def, tá? Para definir funções. Só que essas funções, quando elas estão dentro de uma classe, ela no jargão ela chama método, tá? O método é justamente aquele comportamento lá que a gente falou, aquela ação, aquela responsabilidade. Então, por exemplo, quando eu crio um produto, qual que é a responsabilidade quando eu vou criar um produto, instanciar um produto? Primeiro, ele tem que ser um produto válido, né? Uma das primeiras coisas. E para ele ser um produto válido, o que ele tem que ter? Ele teria que ter aquelas características ali, né? Teria que ter aquelas características inicializadas. Então, por isso que toda classe ela tem um método construtor que a gente fala, tá? Que é um método construtor, que é o método que serve para você inicializar o seu objeto na hora que ele for instanciado, na hora que você está criando ele. Ele funciona assim, ó, underline, underline, init, underline, underline, parênteses, dois pontos, e aqui, ó, dentro do init aqui, como parâmetro, quando a gente está trabalhando com classe, existe uma palavra-chave que chama self,
tá? Esse self aqui, eu tenho sempre que passar ele, tá? Esse primeiro parâmetro aqui, quando eu estou trabalhando com métodos, métodos de classe, tá? Funções dentro de classe, eu tenho que passar, porque ele representa para mim, ele na verdade ele aponta para mim, para a memória, onde está o objeto, onde vai estar o objeto. Quando ele for instanciado aqui, o que a linguagem vai estar fazendo por baixo dos panos aqui, né? Por, por baixo aqui, né? Por trás aqui do cenário aqui que a gente vê, né? Que a gente enxerga, ele vai estar passando para o init, né? Ele vai estar fazendo mais ou menos assim, ó. Produto prod 1. Então, esse prod 1 aqui, ele vai ser atribuído aqui no self. Ele vai estar fazendo referência ao meu objeto na memória, que ele acabou de criar aqui. E aí, ele manda isso aqui, e aí se eu tiver mais parâmetros aqui, eu posso mandar também. Só que ele vai fazer isso aqui para mim automaticamente, tá? Mas o self aqui é essa palavra-chave que ela serve para isso, tá bom? Então, aqui o que eu teria aqui? Eu teria o nome, né? E teria o preço, teria o nome e preço. Nesse caso aqui, ele tá passando, vou inicializar ele com nome e preço. E eu posso também ter variáveis aqui dentro da classe. Que seria, por exemplo, eu vou criar aqui a avaliação. A avaliação começa com 0, tá? A avaliação começa com 0. E aí, quando para mim inicializar um produto, ele tem que ter obrigatoriamente o nome e o preço. E aí, como é que funciona aqui para mim poder atribuir e acessar esses valores? Seria assim, ó. Self.nome vai receber nome. Self.preço vai receber preço. Veja que aqui são, na memória, são coisas diferentes. Esse self preço, ele vai estar apontando na memória, para o meu objeto, que eu estou criando aqui agora, que eu estou fazendo um instanciamento, criando a instância dele, né? Ele está sendo criado agora. E esse nome aqui, ele está sendo passado como parâmetro. Então, ele vem aqui, ó. Vamos voltar lá pro leite em pó. O preço aqui mudou. E aqui vamos passar a farinha. Agora vou passar farinha de milho. E o preço aqui vai ser 5,38. Tá? Então aqui eu estou passando. Então quando eu faço isso aqui, meu produto ele passa a existir na memória como objeto e eu posso e ele vai inicializar ele, né? O método construtor vai inicializar ele com esses valores aqui, vai passar isso aqui, isso aqui. Veja que aqui não tem nenhuma validação nem nada, né? Mas ele vai estar mostrando aqui. Olha lá, ele criou, veja que mudou aqui na memória, tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse acessar os atributos, né, do meu objeto, eu faria assim, ó, prod1.nome, por exemplo, ó. Aí ele mostraria ali para mim o nome. Veja que esses métodos, eles são métodos públicos, tá? Eu não vou entrar aqui, nessa aula de hoje eu não vou falar de visibilidade, tá? Não vou falar de visibilidade. Mas na próxima aula a gente vai ver isso, tá? Para não confundir muito. Então aqui o que você tem que ver é isso, tá? E você tem esse método construtor, que ele nem sempre ele vai ser obrigatório, tá? Quer dizer, ele não é obrigatório, mas em geral você vai querer inicializar seu objeto para você inicializar ele no estado válido, tá? Para você inicializar ele no estado válido, tá? Para você criar ele, para você ter segurança que ele vai ter os valores interessantes. Agora vamos supor que eu queira exibir aqui, eu queira criar aqui agora a função de exibir o produto, tá? Exibir o produto.
eu poderia ter aqui um método exibir. Esse método exibir, o que ele tem aqui? Eu tenho que passar alguma coisa para ele? Não. Eu tenho que passar só a referência aqui, que é o self. Dentro da classe é obrigatório eu passar esse self como primeiro parâmetro aqui de todos os métodos, né? As funções da classe. E aqui eu posso fazer aqui um print para me imprimir aqui de maneira formatada, né? Eu vou imprimir aqui o self produto, self nome, né? Aí eu posso fazer aqui assim bonitinho, assim, ó. Nome do produto, tal. E preço. 2 pontos. Aí eu posso colocar aqui formatado, self, preço. E aí aqui eu posso simplesmente imprimir, em vez de eu imprimir aqui o produto, eu posso fazer prod, por exemplo, prod2.exibir, tá? Lembrando que método aqui eu sempre tenho que chamar no final aqui, mesmo que não tenha parênteses, eu tenho que colocar, mesmo que não tenha parâmetros, eu tenho que colocar o parênteses no final, tá? Eu tenho que fazer isso aqui. Vamos ver como é que ficou. Opa, deu um erro aqui, deixa eu ver. Missing parênteses do print. Ah, tá, eu esqueci dos parênteses aqui. Esse aqui é do Python 3, tá? Que passa a ser obrigatório. Olha lá, ele mostrou aqui bonitinho, ó. O exibir, tá vendo? Esse exibir é o que aqui, meu? Esse exibir é o meu, é um comportamento, tá? Que eu coloquei no meu produto. Meu produto, ele tem um método ali, exibir, ele tem uma ação. Tá? Ele tem uma responsabilidade, que é desse objeto, que é ele mostrar o que ele tem dentro dele, as informações que tem dentro dele, tá? Então veja que nem sempre o método ele vai estar ligado com esse comportamento, não está ligado diretamente com uma função do mundo real ali, tá? Com uma função do mundo real. Agora vamos ver aqui, vamos exibir a avaliação do produto, tá? Def avaliação. Eu vou chamar de exibe nota. Exibe nota. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, o print formatado ou não. Acho que eu não vou fazer formatado, não. Vou fazer, na verdade, aqui um return. Return da nota. Self avaliação. Aqui eu não posso chamar de avaliação, porque ele vai conflitar. Quer ver ó, o que vai acontecer? Ele vai conflitar a questão do namespace. Se eu chamar aqui, quer ver, ó, print prod ó, tá vendo? Ele chamou aqui o método, tá vendo? Ele não mostrou o valor, né? Ele não mostrou o valor, ele não retornou o valor. Se eu tivesse salvado aqui, ó, nota e recebido aqui a nota. Ó, tá vendo? Ele continua exibindo aqui, ó, a identificação na memória, tá? Ele não tá retornando o valor lá que tá ali 0. Por que isso? Porque tá entrando em conflito aqui, né? Tá entrando em conflito. Esse self-avaliação, avaliação aqui, isso aqui, esse método aqui também, ele é referenciado pelo objeto, né? Ele tá em conflito, ele tá chamando esse último.
Então aqui o que eu poderia fazer? Eu poderia transformar esse método aqui em método protegido, que a gente fala, que é uma convenção no Python que eu coloco um underline na frente aqui. E aí aqui, ó, eu chamo self-avaliação, que eu quero chamar o valor que está aqui dentro. E aí, a partir desse momento, eu passo a ter dois identificadores diferentes. Um é underline avaliação e o outro é só, só underline, né? E aí, agora, vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá vendo? Continua desse jeito. Por quê? Porque agora, como é método, eu tenho que colocar aqui o, o parênteses, né? Que é obrigatório. Eu tenho esse parênteses aí quando eu estou chamando o método. Tá bom, pessoal? Então, se eu não quiser colocar esse parênteses aqui, o que eu posso fazer? No Python, né, na orientação objeto, tem uma coisa que a gente chama de decorator, tá? Que é um padrão de projeto, chama decorator. Esse decorator, ele vem de decorar mesmo, que é uma forma de você marcar determinados métodos ou classes com um comando que ele vai alterar o comportamento daquele método ou daquela classe. Um decorate que tem chama property, que é uma forma de você transformar aquele método ali num, num atributo. Ele vai se comportar como se fosse um atributo, tá? É uma propriedade, tá? É outra forma de você chamar na orientação objeto aqui, ó. Você também, em alguns lugares, você vai entender, eles vão falar isso aqui como propriedade, tá? Só que tem algumas. Pode ter alguma diferencinha na parte de conceito, tá? Mas você transformar isso aqui numa propriedade te dá a capacidade de trabalhar com esse valor, né? De forma direta. Então aqui, ó, eu posso, não, ele não precisa mais comportar como classe, tá? Ele não precisa mais comportar como classe. Como classe, não, como método, eu não preciso colocar mais aqui parênteses, então ele vai ter um comportamento como se fosse um atributo normal, tá? Eu chamando aqui esse método, tá? Em geral aqui eu teria alguma transformação aqui, né? Mas aqui é só para mostrar para vocês aqui a propriedade aqui decorator, né? Tá? Então eu poderia chamar isso aqui, ó, também, eu poderia mudar esse exibir aqui para informação ou para descrição, tá? Poderia chamar de para descrição. E aí ele poderia virar aqui um property. Aí ao invés de eu fazer o print, eu teria que fazer aqui um return. Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque é a forma padrão de usar em Python, tá? É quando você vai definir, você define como properties. E aqui eu estou tirando os prints, por quê? Porque, em geral, para você garantir a reusabilidade da, da classe, você não pode ter prints, tá? Você não pode ter aquele monte de prints dentro da classe. Por quê? Porque, porque se você quer reutilizar aquilo ali, dependendo, você não quer exibir naquela hora, você quer, tipo, você quer salvar, igual a gente fez aqui, ó, salvou essa nota, fez algum cálculo, fez algum processamento, e depois a sua parte de interface, a parte de gráfico, a parte gráfica, a parte de interação com o usuário, aí sim ela vai lidar, aí sim ela vai fazer o print aqui, tá vendo? Porque se eu não fizer isso, a, eu vou acabar com a reusabilidade da minha classe, tá? Eu acabo com a reusabilidade dela. Então, por exemplo, a minha descrição aqui, ó, do produto. Aqui agora eu faço um print.
Opa, é porque como virou property, ele falou aqui, ó, objeto nós callable, né? Ele não pode ser executado, isso aqui, né? Ele não pode ser chamado, não pode ser executado. Por quê? Porque ele é uma string, tá? Ele aqui, ele vai ser transformado, isso aqui tudo vai ser transformado, passa a ter o mesmo equivalente de um atributo, tá? De um atributo aqui interno. Então aqui eu não posso colocar parênteses aqui. Na hora de executar, eu vou, tipo, ele vira como se fosse um atributo. Ponto, eu ponho o nome do método, né? E aí ele é uma propriedade. Ele vai simplesmente retornar para mim ali o que está sendo retornado ali. Agora vamos ver aqui como que eu mudaria essa avaliação, tá? No jeito orientado a objeto. Como que eu mudaria? A maneira mais correta de eu mudar é o seguinte, eu tenho que criar um outro método, tá? Que é o que a gente chama de setter, tá? Em orientação a objeto você vai ouvir isso aqui, setter. Setter é o que você muda o valor, tá? Então vou chamar aqui avaliar. Veja que aqui eu estou usando um nome, né? Avaliar. Vou chamar de avaliação mesmo. E aí o que acontece? Tem que passar sempre aqui o primeiro parâmetro como self. E esses aqui, ó, esses properties aqui, eles funcionam como getters, tá? É um outro conceito que a gente tem em orientação a objeto, tá? São getters. Por quê? O get, eu tô pegando, tô obtendo, é do inglês isso, né? Get, eu tô obtendo, tô pegando o valor. O setter, eu vou modificar o valor, tá? E como é que eu faço para transformar isso aqui num setter? Então, como que eu faço aqui? Veja que eu deixei aqui com o mesmo nome, né? Por quê? Porque este primeiro aqui, ele é o meu getter. Ele está retornando a minha avaliação. E este outro aqui vai ser meu setter. E como que eu crio um setter aqui no Python, né? Para mim fazer a alteração de valor. A alteração de valor. Então, para mim fazer essa alteração de valor, aqui internamente a linguagem cria para mim um outro decorator dessa property aqui, né, que está decorada como propriedade. Eu posso pegar ela virou aqui internamente um decorator. E aí eu faço assim, ponto setter, e falo que ele é meu setter, que é essa segunda função, que elas têm as mesmas assinaturas, tá vendo? Ela vai ter a mesma assinatura aqui, que a gente fala que o nome da função é a assinatura da função, ela tem a mesma assinatura. Mas aqui ela vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou ter que passar aqui para ela o meu. Eu vou passar para ela o meu valor. Então aqui eu vou chamar de nota. Aqui eu posso validar se nota for menor que zero, né? Não pode ser menor que zero, tem que ser maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Aí o que eu vou fazer? Eu vou modificar lá minha avaliação, self, meu atributo, que aqui ele tá como protegido, tá? Depois a gente vai ver as outras visibilidades. E ele recebe nota. Só que é aqui que começa a mágica do setter, tá? Aqui começa a mágica do setter. Por quê? Porque eu passo agora a ter esse comportamento, esse setter, ele passa a ter o comportamento como se fosse também um atributo direto,
tá? Então eu não preciso chamar ele direto, né? Eu não preciso chamar a avaliação passando a nota. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Vou fazer aqui do produto 1. Tá, vou mudar ele aqui, ó. Eu posso fazer assim, prod 1, a avaliação recebe a minha nova nota. Tá? Que aqui é a nota de 1 a 5. Então a nota aqui tem que ser maior ou igual, maior ou igual. Aí qual que é a beleza disso aqui? A beleza, né, a mágica que tem aqui, que agora eu posso criar validações para me manter a consistência do estado do meu objeto. Tá? Então, por exemplo, nota, eu sei que a nota vai até 5, então ela tem que ser maior ou igual a 0 e nota tem que ser igual menor ou igual a 5. Ela tem que ser entre 0 e 5, né? E aí, se eu passar uma nota aqui inválida, ele não vai alterar a nota. Ele não faz nada. Eu poderia fazer um tratamento ali fazer um tratamento para lançar uma mensagem, tal, devolver uma mensagem, devolver o erro, fazer um tratamento, né, desse problema, mas meu objeto não, meu objeto, a partir desse momento, ele não vai assumir um estado inconsistente, que a gente fala, ele não vai ficar inconsistente hora nenhuma, porque ele só vai aceitar notas dentro daquele range, tá? Então isso aqui é a forma que tem de a gente trabalhar a orientação objeto. Então eu tenho, só revisando aqui para a gente poder encerrar, eu tenho o método consultor, tenho os meus atributos, né? Tem as minhas propriedades aqui, tá? Que eu decoro como properties, tá? Os comportamentos. Quando eu quero receber alguma informação, uso com retorno. E quando eu quero modificar alguma informação, algum comportamento, eu uso o setter. Eu crio o property e crio o setter, tá? Para mudar. Mas nada impede também de eu ter uma outro comportamento aqui que não seja get and setters, né? Eu poderia ter um outro método, poderia ter um outro comportamento aqui que ele não é setter, que tipo assim, ele não modifica aqui o meu objeto, não modifica nada, então eu não uso get and setter. Um exemplo aqui rápido seria tipo total, por exemplo. Total. Vamos supor que isso aqui não seria responsabilidade dessa classe calcular o total. Tá? Não seria responsabilidade do produto calcular isso, mas eu vou colocar aqui só como exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui a quantidade e ele quer me devolver aqui o total, o valor total. Então eu poderia poderia fazer esse seguinte cálculo aqui, ó. Return self.preço vezes quantidade. Aqui eu posso colocar minha validação também. If quantidade maior que zero, né? Porque não pode ser quantidade maior que zero, ele retorna isso aqui. Se não, ele pode retornar outras coisas aqui, né? Poderia retornar aqui o preço, né? Ele retorna sempre o preço. Porque se for menor que zero, né? Ou se for igual a zero, ele vai retornar no mínimo o preço. Tá? Para não gerar inconsistência na hora que estiver calculando total. Então eu poderia vir aqui, ó, e fazer print prod1 total, e eu passo aqui a quantidade, que vai ser de 5 produtos. Aí ele vai calcular para mim, se eu comprar 5 produtos desses, quanto seria o preço a pagar ali, ó, tá vendo? Tá, então nem sempre eu vou
usar nem sempre nesse caso aqui não caberia. Como o total, ele não é uma propriedade aqui, ele não é uma propriedade, não é um atributo, tá? Inclusive, ele não é, numa análise mais rigorosa aqui, né, mais criteriosa, ele não vai ser uma responsabilidade, ele não é um comportamento do produto, não é o produto que tem que calcular o total, né? Em geral não vai ser assim, né? Vai ser tipo um carrinho de compras, vai ser um outro objeto que vai fazer isso. Veja que esse aqui é um método que ele vai ter a responsabilidade dele e ele é independente de alterar valor, ele não altera valor nenhum, não altera o estado do objeto, tá? Então ele não altera o estado do objeto. Então pessoal, é isso, tá? Essa aula 1. Espero que vocês tenham gostado e vai ter um exercício para vocês fazerem, tá? Para vocês criarem a primeira classe de vocês aí. Beleza? Até a próxima e bons estudos.